qual tem sido o seu alvo? O que você tem observado? O que você tem seguido? Venha comigo até o final desse áudio que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto importante. Me chamo João, sou pastor missionário. Está começando mais um áudio do grupo Helbot, um grupo de crescimento espiritual, emocional e também material. Eu quero aqui falar hoje com você sobre Filipenses capítulo 3. Paulo vai falar no versículo 13 ali em diante. Paulo vai dizer nessa carta em Filipenses que ele se esquece, ele para de olhar para trás. Ele diz, esquecendo-me daquilo que ficou para trás. E ele continua dizendo no contexto ali que ele olha para o alvo. E o alvo nós sabemos que é o chamado a qual Deus, o próprio Jesus, fez com ele. Para quem não conhece a história de Paulo, você pode ler a história dele em Atos capítulo 9. Paulo, ele era um homem que pertencia ao Sinédrio, que era um grupo de pessoas que tinha uma ligação religiosa com o poder político de Jerusalém. E Paulo, na época, um pouco depois da época de Cristo, Paulo ele perseguia todos os cristãos, entendendo na mente dele que os cristãos eles participavam de uma seita, eles eram uma seita e eles lutavam contra a verdade de Deus. E Paulo então perseguia essas pessoas, prendia essas pessoas e até muitas vezes, infelizmente falando, Paulo ele era instrumento de morte para essas pessoas, os cristãos. Paulo perseguia, autorizava prisões e mortes acerca daqueles que propagavam a verdade. Mas um belo dia, Paulo indo a caminho de Damasco, indo a um local para efetuar prisões específicas, aconteceu que houve um clarão. Paulo caiu em terra e ele ouviu uma voz. E essa voz dizia para Paulo, na verdade ela citou Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a palavra Saulo e Paulo, para você só entender, Saulo é a palavra em hebraico, é o nome dele em hebraico, lembrando o nome do rei Saul, que a palavra original é Shaul, e Paulo é o nome grego. Então, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, ok, gente? É só para a gente entender que, historicamente falando, e pela forma de escrever, e pela forma também de falar do povo grego, o nome dele virou Paulo. Só que uma coincidência, muito linda, que se nós trouxermos para o português, a palavra Saulo, exaltado, grande, e a palavra Paulo é pequeno. Mas isso é só, eu creio que é coincidência, que a gente acha que sempre existe, mas sabemos que Deus, quando encontra com um homem, esse homem ele sempre se torna pequeno. E pequeno para Deus significa ser humilde, ser menor, se colocar por menor. Continuando aqui a história, quando Saulo ele tem esse encontro com Deus, ele muda a sua forma de ver a vida, ele fica cego durante 3 dias, ele fica na casa de um homem esperando para que aconteça algo da parte de Deus. Chega um profeta lá chamado Ananias, um homem de Deus, ora por ele, ele restitui sua visão e na hora ele é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas e as escamas dos olhos de Paulo caem por terra. Ele começa a enxergar o mundo espiritual, ele começa a ter experiências com Deus, ele fica durante um período de 3 anos em um local tendo particularidades com Jesus Cristo, aonde ele teve instruções e mais instruções. E com isso eu venho finalizar o áudio para você entender. Eu trouxe essa história, eu trouxe para você entender o que aconteceu. Paulo teve experiências com Deus. Então eu começo dizendo para você que é necessário que você também tenha experiências com Deus. Não adianta você querer viver o que eu, pastor João, vivo. Não adianta você querer viver o que o seu irmão aí do seu lado vive. Você tem que viver aquilo que você foi chamado para viver. A sua experiência com Deus ela é muito, muito importante para que haja a sua manutenção na fé, para que haja também o seu propósito divino, para que haja a manifestação dos dons e talentos que Deus assim colocou em você, para que você propague, para que você exalte o nome de Deus e propague o reino dele na terra. Então grave isso e não esqueça, você precisa ter experiência espiritual. Todos os dias busque pelo menos uma experiência espiritual com Deus. Acerca da... como eu posso ter experiência espiritual, pastor? Você pode ler a Bíblia,
e Deus se comunicar com você. Você pode orar e Deus se comunicar com você através, do fluir do Espírito Santo. Deus pode falar com você através de louvores. Deus pode fazer com que você encontre pessoas na rua e elas falem coisas que vão estar já no seu coração e vão ser confirmações. Deus pode falar com você através da natureza. Deus pode falar com você através de diversas formas, até com uma criança. Deus pode falar com você. Deus pode falar com você com sonhos, com visões, com a sua intuição, que na verdade não é intuição, é o Espírito Santo no seu coração, ministrando e falando acerca das coisas. Isso são experiências maravilhosas que nos levam à maturidade, ao crescimento e ao desenrolar de uma vida de propósito. E Paulo, quando ele falou em Filipenses capítulo 3, que ele esqueceu das coisas que passaram, é porque ele tinha princípios a qual ele seguia, ele tinha costumes, ele tinha mentalidades que ele tinha no passado, mas no futuro, depois da experiência com Deus, com Jesus Cristo, ele mudou. E agora ele falou: o meu rumo agora é o alvo. O alvo é quem? O alvo é Jesus. O alvo é obedecer ao nosso propósito, é seguir o nosso chamado e é entender e efetuar aquilo que Deus estabeleceu para nós. Se você não entende ainda o seu propósito, se você não entende ainda o seu chamado, eu te dou um conselho: que você se relacione mais e mais com Deus. Para aqueles que têm interesse, tem muitas pessoas me pedindo, e eu vou estar abrindo agora em maio uma turma de mentoria, ok? Quem tiver interesse pode me procurar no inbox, já tem pessoas me chamando, já tem pessoas já falando comigo e já tem uma lista de espera, tá? Já estou separando porque não vão ser para muitas pessoas, vão ser apenas para 100 pessoas, não mais que isso, não menos. Eu vou estabelecer ali com essas pessoas uma rotina de estudo. Nós vamos ter uma live por semana. Nós vamos ter estudos específicos falando sobre diversos assuntos que envolvam propósito, que envolvam o mundo espiritual, envolvam também heranças espirituais e várias áreas da nossa mente que fazem paralelo com o mundo espiritual. Vai ser muito legal, muito importante e vai ser bênção para a sua vida, tá? Que você possa ser abençoado com esse áudio. Grave o que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, que é importante que nós todos esqueçamos o nosso passado e que possamos viver o nosso chamado. O nosso chamado é o seguinte: é propagar o reino de Deus e ser um instrumento de Deus aqui na terra, de louvor, adoração, de melhora, de amor, de bondade, misericórdia, de paciência. Seja um instrumento de edificação e não de destruição. Seja uma pessoa amorosa e não rancorosa. Seja uma pessoa que emane coisas boas de dentro do seu coração e não aquela pessoa tóxica que onde chega só causa transtorno. Que Deus te abençoe, fica na paz, Deus te abençoe.